Eu acho que eu prefiro esse. Obrigada. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Não tenho conflitos de interesse. Quando eu fui montar essa aula, infelizmente eu falo antes do Ricardo, porque depois eu vi o que ele vai falar e é melhor que o meu, mas eu falei, não consigo lembrar de artigos que mudaram a minha vida neste último ano. Então eu fiz uma tempestade cerebral com a Maristela e com a Laína, que eu pus aqui a referência, para pensar no que a gente podia, o que tinha acontecido de legal no último ano. E aí saí com mais do que artigos, tópicos. Então, a primeira delas são as técnicas qualitativas de pesquisa. Então, para mim, essa é uma revelação nesses últimos anos, são estudos qualitativos. Então, eu peguei os 2 primeiros artigos para dar exemplos de estudos qualitativos, que é uma das coisas que a gente está fazendo. Então, atenção primária, e saúde planetária. Então, esse trabalho ele vem da ideia de que a resistência antimicrobiana tem a ver com os antimicrobianos, que é uma das 10 ameaças à saúde global e que está ao lado da mudança climática. Então, você tem 10 potenciais desastres, um é infecção, um é resistência e o outro é clima, né? E a saúde planetária estuda as inter-relações entre a saúde humana, a saúde animal e os ecossistemas, e ele procura reconhecer, ele não é One Health, é isso que eu aprendi nesse artigo, as interdependências entre a saúde humana e a integridade dos sistemas naturais e promover o cuidado e a prevenção, a maneira de viver as pessoas com o ambiente. Bom, mas o que é a ideia? Os médicos de família, segundo essa hipótese, são os potenciais catalisadores de mudanças nesse sentido. E eles seriam os intermediadores ideais para exatamente essa saúde planetária. Porque eles estão próximos aos pacientes, eles estão próximos da comunidade, eles são testemunhas diretas do que acontece na comunidade, de como o clima. Então, eles vão até E aí, são vários os caminhos, né? Será que tem a poluição, e de que maneira isso, inclusive a poluição de antibiótico no meio ambiente, a temperatura, que é meio óbvio, aumenta a infecção bacteriana e os vetores, os eventos extremos, a gente viu o Rio Grande do Sul, que acaba levando a infecções, então é meio óbvio isso. Então, o que eles fazem? Eles foram atrás de médicos de família, em vários países, vários locais da Alemanha, e pagaram 105 € para cada um participar, e eles, durante 2 meses, entrevistaram essas pessoas. Uma das coisas interessantes é exatamente isso, que você não tem um número pré-definido de pessoas que você vai incluir. A minha amostra é. Você vai até saturar. Quando começarem a se repetir as mesmas coisas, acabou. Eu já entrevistei, ou se eu planejei 50, se começar a repetir depois de 20, acabou a minha amostra. Acabou, já tenho o que eu tenho que... Então, a saturação aconteceu com 19 entrevistas, que eram bem longas, que eram 8 mulheres, 11 homens, as idades bem variadas. E aí, eles classificaram os médicos em 4 tipos. O tipo que rejeita, né, só para vocês terem uma ideia, ele não sabe nada, e ele fala, eu sou muito modesto, eu não sei o que pensar sobre questões planetárias, sobre coisas planetárias. Ninguém ia querer saber de um influenciador planetário. Então, esse é ele não sabe nada, ele não acha que ele tem algum impacto sobre a saúde planetária, nem a prescrição dele ele assume como, ou ela, né, assume. E aí, o que ele é? Ele quer a solução que venha de outro lugar. Tá? Aí a gente tem o segundo tipo, que é um resignado. Né? Ele tem um conhecimento relativo, ele tem uma atitude moderada, ele percebe que existe o problema. Ele é a favor de prescrição baseada em evidências e tem uma integração limitada, ele vê com saúde planetária, e ele acha que ele gostaria de ter treinamento de fontes economicamente isentas. Né? O terceiro tipo não tem consciência, mas tem a mente aberta. Né? Então, aí, o que ele tem? Esses farmacêuticos também têm um impacto na natureza. Tem conexões entre a natureza e a saúde humana, e as medicações e a boa prática médica, ou a má prática médica. Ele tem
visão clara do problema, ele tem ele acredita na prescrição baseada em evidências, ele tem vagamente uma ideia do que pode ser feito, e, para ele quer treinamentos mais concretos. Ele quer que você explique, ele quer dicas. Ele precisa saber exatamente quais são as áreas em que eu devo educar o paciente. Eu preciso saber quais são as intersecções entre a minha prática. Ele quer específicos. Aí você tem o quarto, e o quarto é uma maravilha, sabe tudo, quer tudo, vai trabalhar. Ele é envolvido, é tudo de bom, né? Nem vou... Então, o que você olha isso? A ideia é que, com isso, você consegue ação. Essa é uma novidade para mim. Você não precisa fazer um estudo com questionário com 300 pessoas. Você consegue ter um panorama de como você pode atuar aqui, que é o que, para mim, é uma novidade. A outra coisa que eu achei interessante, eu achei o artigo fantástico, mas depois as conclusões não são grande coisa, né? Eles fizeram um artigo que é a bola de cristal para 2030. O que você acha que vai ser o controle de infecção hospitalar em 2030? E aí perguntaram para várias pessoas, porque as iniciativas de CCH têm sido reativas, não focadas no futuro. Então, em vez de predizer, então vamos predizer o futuro. Vamos tentar predizer o futuro na infecção hospitalar. Um questionário com 10 itens para experts em controle de infecção hospitalar. Eu achei interessante. As perguntas são: qual será a situação da prevenção em 2030? Quem serão os líderes? Quais serão as habilidades necessárias? E quais serão os tópicos prementes de pesquisa? E é um estudo transversal, para 44 expertos, ou de enfermagem ou medicina. E o que ele define como experto é que é o mais interessante, né? Experts. Publicação, produção de liderança global e nacional, contribuição para organizações, palestrantes e conversas e presença em mídias sociais. E aí, ele tem as perguntas, eu nem vou mas é horrível isso aqui, mas vai ficar melhor. Olha, então, das 4 coisas que ele percebe, que são 4 itens que ele percebe, e aqui a gente vê que o que será o status em 2030, de quem serão os líderes, que serão as habilidades e o que será a pesquisa. São aquelas 4 perguntas que eu falei. Então, primeira coisa que aparece é a integração de sistemas. Quem vai saber? Qual vai ser o status? Aquelas coisas. Prescrição baseada em evidências, presença, estratégias, envolvimento dos pacientes. Quem será os líderes? Todo mundo. Será interdisciplinar. E qual será a habilidade? Entender sistemas complexos. Não tenho certeza, mas tudo bem. E o que é a pesquisa? Desenvolvimento organizacional. Tá? O que é a outra? Que a controle de infecção hospitalar vai sair para fora do hospital. Bom, isso já está acontecendo, não é exatamente. Aí eles falam: eu vou ter que ver o hospital versus a comunidade, eu vou ter que fazer, essa vai ser a pesquisa. Eu acho que nós já estamos nisso. Né? Era uma ideia, desculpa, muito boa, eu perguntar para as pessoas, mas elas não são muito criativas. Né? Esse que foi o problema nesse... Né? Então, com implementação e mudança de cultura, mudança de comportamento. Eles acham que vai haver liderança não tradicional, vai precisar ter accountability, empoderamento de enfermeiros, qualidade e segurança e uma liderança do epidemiologista. Tá? Automatização e digitalização. Olha, se vocês olharem, todas essas coisas estão nesse congresso. Né? Então, nós não estamos em 2030, nós estamos em 2024. Né? Bom, enfim. E, por fim, o que você acha que vai ter de pesquisa e coisas novas? E aí eles falam de prevenção personalizada de infecção e inovação em arquitetura e desenho de dispositivos. Que eu acho que sim, mas eu não acho nada de... E gente que navegue bem a tecnologia e a microbiologia. Então, no fim, quem que vai ser as pessoas protagonistas de tudo isso? Prevenção, e você tem a lista aqui, todo mundo. O que eu achei mais interessante é o expert em comunicação, porque nós vamos precisar, mesmo porque eles já colocaram
como líderes as pessoas que apareciam muitas em mídias sociais, então, obviamente, as pessoas iam dizer isso. Então, eram todos. Achei muito legal, mas, por outro lado, nada de novo. Depois eu fui falar, vamos ver alguma coisa de descolonização. Então, descolonização microbiológica, e aí entramos na descolonização de portadores de bactérias multi-Rs, e aí é uma revisão sistemática com a pergunta PICO, a população, a intervenção, o controle e o desfecho. E aí foram 5 ensaios clínicos randomizados, e aí são isto, e aí não se chega a conclusão nenhuma, porque são todos pacientes diferentes, né? E cada um fez tratamento de durações diferentes, e aí os resultados foram completamente, essa aqui é uma redução em 30 dias de colonização, sem diferença em 90 dias, o outro é antibiótico oral seguido por transplante fecal para erradicar o carreamento de bactérias gram-negativas, não tem diferença estatística, depois o outro artigo é probióticos para erradicar, depois é colistina mais neomicina em transplantados sem redução de infecções multiresistentes. Então, no fim, os estudos não randomizados são piores ainda, é uma variação enorme, se descoloniza durante 5 dias a 6 meses, os desfechos também variam. Então, a conclusão, eu fiquei desanimada também e fiquei... Mas, por isso estou passando super rápido, porque eu não achei bom, mas eu vi uma coisa que era descolonização cultural. Aí eu acordei e comecei a ler uns artigos que eu nunca tinha ouvido falar. Então, vamos lá. Quem é a patrona, a figura mais importante do controle de infecção hospitalar e da enfermagem como um todo? Florence Nightingale. Florence Nightingale é uma senhora branca, europeia, que inventou o controle de infecção e que nós... Bom, então vamos descolonizar o controle de infecção. Nós temos que sair desta influência. Então, ela é europeia, ela é branca, e boa parte da enfermagem hoje é praticada por pessoas não brancas. Esse é um artigo americano, mas isso vale em qualquer lugar do mundo. Isso vale no Brasil, claramente. Então, a questão é, o que é descolonização? É o processo de expor, resistir, transformar a presença contínua de práticas e pensamento colonial. Nesse artigo, ele procura modelos diferentes, porque eles estão falando de pessoas que não são brancas. E que eu estou trabalhando uma narrativa. E eles falam dessa organização, que é Nurses You Should Know. Enfermeiros e enfermeiras que você deve conhecer. E aí eles vão procurar os objetivos dessa, é eliminar as barreiras ao aprendizado. O que eles querem? Eles querem ensinar, criar modelos e exemplos que não sejam Florence Nightingale. Tá? Vamos ter os modelos, vamos contar histórias reais, que podem ser um modelo, e é uma coisa que, de verdade, eu sinto que a gente precisa. Né? Só que aqui eles estão pensando em termos de cor. Né? Isso é Estados Unidos, estão pensando em termos de cor. Eu falei, o que nós temos que possa se aplicar para nós? Porque não é só cor, eu acho. Né? Então, eu encontrei um artigo, eu vou dizer para vocês que eu li e entendi muito pouco. Muito difícil, eu teria que ter uma formação diferente da que eu tenho, eu teria que sentar para estudar, não dava tempo no último mês para eu conseguir me aprofundar nisso. Eu começo a preparar a aula com 1 mês de antecedência, podem acreditar em mim. Né? Mas tem algumas coisas. Então, é descolonizar o conhecimento da enfermagem, as vozes do Sul global. Então, é a teoria de cuidados de bem viver e bem-estar da Argentina, que se baseia na percepção de que existem perigos de homogeneização impulsionado pela globalização. Teoria da promoção da saúde emancipadora do México. É a teoria que define a saúde como capacidade humana de construir futuros viáveis e agir de acordo. É a promoção da saúde como uma ferramenta de encarar as divergências sociais de poder. A gente tem aqui a Ana Nery, da Guerra do Paraguai, ela é a coisa mais próxima que a gente tem a Florence Nightingale, mas acho que a gente tem que pensar. A teoria da sua atuação específica da adoção do papel de cuidador do paciente crônico, que é um trabalho da Colômbia, que é a transição de cuidados de cuidador dentro do contexto. A teoria da crise, que é decisões parentais em UTIs neonatal, também levando em consideração. Então, por que eu coloquei isso? Porque a gente importa ideias e guidelines, que é correto. Se as pessoas já fizeram o trabalho, por que temos que fazer de novo?
mas nós fazemos muito pouca crítica ao que isso se adequa à nossa cultura. E ficamos vindo com coisas que talvez não são a melhor coisa para nós. Então, nós devemos fazer as modificações para o nosso contexto, lendo esse monte de artigos difíceis e começando a se educar nessa área. E, por fim, o teste rápido. Eu sei, a gente tem um atraso de microbiologia, né? A gente usa teste rápido, a gente quer saber quem está colonizado, quem não está colonizado, colocar em isolamento de multi-R. A gente fica trabalhando com isso e cada vez menos eu acho que isso é importante. Porque, na verdade, quando você melhora a qualidade da assistência à saúde, você tem diminuição do multi-R. Então, talvez o nosso foco não tenha que fazer em culturas, não que abandonemos, mas pensemos para quem usar. Mas se a gente vai usar cultura, nós temos um problema, porque cultura demora. Então, se eu começar a usar teste rápido em todo mundo, eu também não tem sentido, tanto quanto das culturas. Então, aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou trazer um trabalho que a gente tem no pronto-socorro do HC. Por que o pronto-socorro do HC? Porque o pronto-socorro é exatamente um lugar onde a gente tem, por causa das estruturas, e que não são estruturas internas, são expressões externas, uma péssima qualidade de assistência à saúde. Então, aqui, talvez tenha grande importância você ter testes e usar as culturas de vigilância. Então, o Matias, que é o autor principal desse artigo, mostrou que 6,8% dos pacientes que chegam no PS, no HC, são portadores de enterobactérias resistentes a carbapenem. 18 dos admitidos negativos se colonizam no PS. É um péssimo marcador da qualidade da assistência, né? É um bom marcador da péssima qualidade. Ter estado no PS por mais de 2 dias é um fator de risco para adquirir CRE. E a qualidade da assistência é, obviamente, pior nesses lugares. Vale a pena investir em vigilância de portadores? Aqui eu acho que sim. Então, esse é um estudo quase experimental, com 2 fases. Ele faz um screening universal por teste rápido molecular e cultura. Assim, a próxima etapa desse estudo, que o Ícaro e o Matias já coletaram, ainda é trabalhar com métodos mais rápidos ainda, imunocromatográficos. Né? Mas aqui era molecular. Tá? A primeira fase, o resultado não é reportado, esses são os genes. Os resultados não são reportados para quem está olhando a cultura, ele tem só o isolamento de contato baseado em dados prévios de cultura. E na segunda fase, cada paciente era colocado em isolamento de contato até os resultados negativos, e se ele ficasse mais de uma semana, ele faria cultura semanal. O que acontece nesse trabalho? A admissão deu um pouco menos do que no trabalho anterior. Na primeira fase, CRE na admissão era 4% e na segunda fase continuou igual. A aquisição no PS, que era 4,6, passou para 1, que era significativo, e o uso de antibióticos, que era 804 por 100 mil pacientes dia, foi para 394. Então, quais eram os fatores de risco para adquirir um CRE no PS? Era ser hepatopata, era ter ficado mais de 2 dias e participado na segunda fase do estudo, era protetor. Tá? Então, só para dizer que eu acho que, apesar de eu não ser a enorme fã de vigilância de culturas e tudo mais, eu acho que tem situações em que ela tem um papel. E agora, cada vez mais, eu acho que monocromatográfico vai demonstrar que eu consigo fazer isso mais rápido e mais barato e não vou precisar ficar isolando por mais tempos as pessoas. Situações especiais, temos que definir quais. Aqui eu vou fazer a propaganda. Nós temos um simpósio no dia 20 do Guia de Antimicrobianos. Os novos tópicos que serão incluídos na próxima edição. Para quem não conhece, é um guia fantástico. E muito obrigada.